Passa por tudo que você passou. Em um momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor pra levantar o dia difícil, um ajudado ao que eu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com um sorriso. É que o louvor era teu pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Aleluia, glória a Deus. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor pra levantar o dia Glória a difícil, Deus. um ajudado ao que eu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com um sorriso. É que o louvor era teu pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Aleluia, glória a Deus. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Glória a Deus. Deus não vai deixar você cair. Foi Ele quem te trouxe até aqui pra aliviar o fardo, pra aliviar o fardo. Foi a mão dele que te sustentou. Essa canção foi Deus que te enviou pra aliviar o fardo, pra aliviar o fardo. E Ele te diz: lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Glória a Deus. Entrega tudo e se... Bom dia, pessoas. Em nome de Jesus, quero desejar a paz do Senhor para todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos. Gente, quem puder compartilhar a live, creio eu que o Senhor ele vai falar aos nossos corações no dia de hoje. Amém? Deus abençoe. Neide, Deus abençoe, amada. Obrigada por me seguir. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para falar aos nossos corações. Emerson, seja bem-vindo também. Gente, em nome de Jesus, ajuda aí compartilhando. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um que está entrando aqui. Tenha um dia abençoado. Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor.
Glória a Deus. Deus é fiel em nossas vidas. Creio que Deus, Ele vai falar como Ele sempre tem falado aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alimenta o coração e mexe. Glória a Jesus. A voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta Que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Aleluia, glória a Deus. Direção dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, glória a Deus. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Glória a Deus. Eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Aleluia, glória a Deus. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, mas se eu te ouvir, eu prospero. Aleluia. No começo, meio e fim, tua voz é tudo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fabrício. Olha, gente, Fabrício está dizendo aqui: essa live salvou minha vida. Eu ia tirar a minha vida. Jesus. Meu Deus do céu. Vou fazer uma oração, Fabrício, pela tua vida. Louvado seja Deus. Deus, Ele é fiel, em nome de Jesus. Fazer uma oração por você, se você quiser aceitar Jesus. Você já está aqui. O convite feito para você. Louvado seja Deus. Que Deus tremendo, que Deus ele repreenda o espírito da morte
Que em nome de Jesus, Satanás, ele saia da tua mente. Em nome de Jesus, volte para as trevas sem retorno e sem reforço. Em nome de Jesus, Satanás, se tu estás segurando essa vida, eu te dou uma ordem agora para você soltar essa vida em nome de Jesus. Solte essa mente em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida de Fabrício em tuas mãos. Toma a mente dele, Senhor. Repreenda, Senhor, todo ataque das trevas sobre a sua mente, sobre a sua vida. Louvado seja Deus. O inimigo estava tentando tirar a vida dele, mas o Senhor chegou primeiro, o Senhor chegou com vida, aleluia. Em nome de Jesus já foi neutralizado toda a força das trevas, Fabrício, sobre a tua vida. Em nome de Jesus, recebe paz na tua mente, aleluia. Jesus, ele tem um plano na tua vida. E por isso que você está aqui hoje, por isso que o laço da morte, ele está sendo quebrado e desfeito na tua vida, porque Jesus, ele é fiel. Louvado seja Deus. Deus, ele é fiel e te pega pelas mãos hoje, te sustenta, te dá força e repreende o espírito da morte em nome de Jesus que estava rodeando você. E se você quiser aceitar Jesus, diga aqui: eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Louvado seja Deus. Da nossa o dia vira uma festa quando a noite. Mas Deus, ele é fiel. Ele coloca a seta, o inimigo, na nossa mente. Mas Jesus, ele chega para quebrar todas as setas dos dados inflamados em nome de Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Gente, vai compartilhando a live, vai curtindo a live aí, em nome de Jesus. Maria, Deus abençoe, amada. A paz do Senhor. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem nunca pensou, Fernanda, a paz do Senhor, amada, Deus abençoe. Quem nunca pensou Em parar, mudar todos os planos de Deus. Quem nunca cogitou sair de casa e abandonar os sonhos no caminho, como folha seca, no vento sem direção. tirar o Aleluia. andarilho. Louvado seja o teu nome, Jesus. Às vezes fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam. Aleluia, glória a Jesus. Que se perde não volta.
Cleonice, primeira vez na live, amada, Deus abençoe, seja bem-vinda. Que o Espírito Santo ele venha falar ao teu coração no dia de hoje. O que fazer é adorar quando Deus não responde. Fernanda, a paz do Senhor, seja bem-vinda, amada. Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Acima de tudo É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. é adorar sem Glória a Deus. amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus. Quando lhe falta tudo. Olha aí, vamos colocar um hino aí. Fabrício, ele tá pedindo hino. Nós vamos colocar um hino. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Os gemidos que Palavras não pode explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui. E quero teu poder. Glória a Deus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. É verdade, glória a Deus. Sei porque comigo Louvado seja o nome do Senhor. sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, e às vezes Não consigo nem falar. tuas lágrimas meus olhos veem molhar. Glória a Deus. Como sinal que tu estás nesse lugar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nos ajuda, nos dá força, nos sustenta, Pai. Segura em nossas mãos.
tristeza te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Glória a Deus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servir, aleluia, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Luciana, paz do Senhor, amada, seja bem-vinda. Deus abençoe a tua vida no dia de hoje. Gente, vamos fazer uma oração para a gente começar a palavra de Deus. Eu peço que vocês interajam bastante, compartilhem a live, gente, me ajuda em nome de Jesus. Você que pode, vamos orar junto comigo. Você que sente o desejo, vamos orar. Nós temos que sempre estar falando com o Senhor, apresentando a nossa vida. Aproveita todos que estão aqui, gente, vamos orar por Fabrício, né? Ele falou aí, para quem não entrou, que ele ia tirar a vida dele, e essa live salvou a vida dele. E olha a importância de evangelizar, a importância da palavra, isso é muito sério, amém? É por isso que muitas vezes nós somos confrontados pelas trevas. É por isso que no decorrer da nossa vida vamos passar por muitas coisas, porque o Senhor, Ele nos usa pela sua misericórdia para evitar tragédia, né? Destruição nos lares, libertação. Jesus, Ele chegou com salvação nessa manhã. O laço se quebrou. Você crê nisso? O laço quebrou hoje, agora pela manhã. Era para ter morte, mas Jesus chegou com vida. Você consegue aí dar uma glória? Aleluia. O que era para dar errado hoje, o que o inimigo das nossas almas estava planejando, Deus chegou primeiro, Ele arma a cilada no oculto, mas Deus é o Deus de revelação. Deus é o Deus que mostra aquilo que nós muitas vezes não conseguimos ver. Aleluia. E o laço da morte está sendo quebrado dentro dessa live. O laço da morte será quebrado dentro da tua família também. O laço da morte será quebrado na vida de muitos que estão desanimados. Muitos que o inimigo tem planejado acabar, destruir. Deus, Ele chega para destruir toda seta maligna no dia de hoje, em nome de Jesus. A seta que o inimigo lançou na tua vida aí para você desanimar, para você ficar detido, está sendo quebrado, desfeito pela autoridade do Espírito Santo em nossas vidas nessa manhã, que Jesus chegou primeiro. Diga aí, Jesus chegou primeiro. Diga, Jesus chegou primeiro na minha casa. Jesus chegou primeiro na minha família.
Jesus chegou primeiro na minha saúde. Jesus chegou primeiro no meu emprego. Jesus chegou primeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Era para dar errado, mas Jesus, ele é fiel. Aleluia. O inimigo vem com os seus dados inflamados, mas Jesus está dizendo que toda a preparação que fizeram para destruir a tua vida está sendo desfeito pela autoridade do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos interceder. Todos nós juntos vamos orar pela vida de Fabrício e por todos que estão aqui, por todos que vão ouvir essa live ainda em casa. O Espírito Santo, ele vai falar em nome de Jesus com cada vida será transformada pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Pai eterno, Pai amigo, Pai que está em todos os momentos da nossa vida, nós queremos em nome de Jesus agora agradecer por tudo, por todos os livramentos, até aqueles que a gente não vê, não sabe, porque a luta é espiritual, mas o Senhor vai livrando, vai nos livrando, vai nos livrando. Aleluia. Há livramento sobre a nossa vida. Há livramento ao deitar, há livramento ao levantar, há o livramento dentro da casa, há o livramento na saída, há livramento sobre a vida, a nossa vida, Deus. Porque se fosse pela força das trevas, a gente não estaria aqui. Mas o Senhor, aleluia, no dia de hoje quebrou o espírito da morte que estava rodeando o Senhor, em nome de Jesus, e que está rodeando muitas vidas. E eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra tem autoridade sobre as trevas. A tua palavra, Senhor, sobre as trevas, aleluia, tem poder, aleluia, para desfazer todos os planos. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento a vida de Fabrício. Toma ele em tuas mãos, brinda, Senhor, com as tuas armaduras, para que não venha nenhum dados inflamados do maligno. Vai brindando, Senhor, a mente, vai brindando o coração, vai brindando a alma, Senhor, vai tirando, Senhor, em nome de Jesus, todo desânimo, toda fraqueza, toda dor que existe dentro da sua alma. Cicatriza, Jesus, cicatriza, passa um bálsamo, Espírito Santo de Deus, dá um abraço na vida dele, aonde ele estiver agora. Cura essa ferida, cura essa dor. Passeia, Senhor, em nome de Jesus, dando ordem para o maligno, meu Deus, bater em retirada. Em nome de Jesus haverá vida sobre a vida de Fabrício, Pai, no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus eu já apresento ele em tuas mãos. Toma conta, Pai, brinda, manda anjos, guerreia, Senhor, luta essa guerra, em nome de Jesus. E não permita que Satanás, em nome de Jesus, toque nessa vida. E nem nenhuma vida, Senhor, nenhuma vida que o espírito da morte, da depressão, da angústia, da ansiedade caia por terra. Em nome de Jesus, toda tristeza bate em retirada, todo desânimo. Abençoa, Senhor, cada um aqui, está aqui orando junto comigo. Abençoa Maria e Luiz Felipe. Senhor, toma em tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, brinda com teu sangue. Reveste, traz, restaura, liberta, transforma, para que vai dê frutos, Pai, em nome de Jesus. Entra com a providência em cada lar aqui que está orando junto comigo, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, já desfez todas as obras do maligno sobre a nossa vida.
Abençoa a vida de Luciana, está sempre aqui. Abençoe a sua família, Pai, em nome de Jesus. Cada um, Senhor, até aqueles que vão orar depois, aqueles que vão escutar essa palavra depois, em nome de Jesus, Pai. É assim que eu te peço e te agradeço. Toma conta da direção, Senhor Espírito Santo, da direção da palavra. Fala por mim pela tua infinita bondade e misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele cumprirá todos os seus planos em nossas vidas. Oração por Dalva, que está na UTI. Deus, em nome de Jesus, Senhor, opera sobre a vida da tua filha, vai naquela UTI, Senhor, em nome de Jesus. Tu és médico dos médicos, mas tu também usa o homem na terra, Pai. Entra naquela UTI dando vitória, Pai, que ela saia dali, em nome de Jesus, contando os teus milagres. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você foi gerado no altar. Por causa disso é impossível você fugir do teu destino. Tô te esperando no altar. Fiz promessa desde o ventre. Você não está sozinho. Você foi gerado no altar. Aleluia. Por causa disso é impossível você fugir do teu destino. Tô te esperando no altar. Aleluia, glória a Deus. Te fiz promessa desde o ventre. Você não está sozinho. Sabe, tá rodeado de pessoas, mesmo assim você se sente tão sozinho. E essas noites mal dormidas é tua alma com saudades do altar, saudades da intimidade comigo. Glória a Deus. Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas sou eu te chamando para um encontro, relacionamento. Tô te esperando no altar. Aleluia. O altar te espera. Lena, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento a vida dela. Ela quebrou o tornozelo. Dá uma boa recuperação, Senhor, em nome de Jesus, na vida dela, para que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. Aleluia. Tô te esperando no altar, filho amado. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Vamos orar pela vida de Lucas, que está com a saúde emocional, ansiedade e medo e síndrome do pânico, amém? Na verdade, eu vou usar a autoridade do Espírito Santo, Lucas, sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, recebe a cura para a tua vida, para a tua mente. Em nome de Jesus, pela autoridade do Espírito Santo, eu bloqueio toda seta, todos os dados inflamados sobre a tua vida e dou uma ordem para Satanás soltar essa vida em nome de Jesus. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar. Glória a Deus. Você vai cantar de novo, vai fluir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás Ainda não amarrado no fizemos a pregação
orações, nós vamos entrar para a palavra de Deus. Vai compartilhando em nome de Jesus. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você, filho amado. Glória a Deus. Olha aí, compartilha na live. Deus abençoe em nome de Jesus. Figueiredo, Deus abençoe, amado. Essas noites mal dormidas, É tua alma com saudade do altar. saudades da Glória a intimidade Deus. comigo. Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Lili também está compartilhando a live. Deus abençoe. Outro relacionamento, Tô te esperando no altar. o altar te espera. Glória a Deus. Tô te esperando no altar. Filho amado, Glória a Jesus. Você vai cantar de novo. vai fluir. Você crê que você vai cantar de novo nesse deserto aí? Nessas noites escuras, nessas provações, noites de choro? O Senhor está dizendo para você: você vai cantar. Está chegando o tempo de você cantar. Está chegando o tempo de você glorificar, contar o teu testemunho. Está chegando o tempo. Falta só um pouquinho de tempo. O que tiver de vir virá e não tardará. Nosso Deus é um Deus de milagres e de surpresa. Ele tem a chave e vira a chave. Você crê? Aleluia. Ele tem a chave e vira a chave em nome de Jesus. Eu vou te colocar de pé. Estás Glória a Deus. És como um vaso que se quebrou nesse oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você, você vai. É, Luciana, é assim, nós quando estamos na presença de Deus, quando nós damos frutos, nós vamos sofrer perseguições, pedradas, afrontas, mas o nome do Senhor será glorificado na tua vida, amém? Vai cantar de novo, vai sorrir de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você. Mirelle, vamos orar, Mirelle. Vamos orar por você, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento a vida da Mirelle. Está aqui, Senhor, pedindo oração. Só o Senhor sabe como a sua alma se encontra aflita no dia de hoje. Mas em nome de Jesus, eu já te peço, Deus, em nome de Jesus, uma resposta sobre a vida dela, sobre, Senhor, esse sofrimento que ela está passando, que bate em retirada tudo que ela está passando. Em nome de Jesus, e dê vitória à tua filha, à sua casa, aos seus parentes, à sua saúde, em nome de Jesus. És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer. Eu vou curar você, filho amado. Tô te esperando no altar. Glória a Deus. Paola, nós vamos orar, Paola, pela tua vida. Precisa de uma resposta, uma providência de Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar por você, gente. Eu vou entrar na palavra. Imagina se nome existisse de um caçador de Jesus. insetos que vai atrás deles. Glória a Deus. Senhor, eu quero aqui desde já apresentar a vida da Paola, que está precisando, Deus, de uma providência do teu altar. Deus, em nome de Jesus, entra nessa causa impossível, dá vitória à tua filha, assina, Senhor, decreta conforme a tua vontade, o teu querer, Pai, e que ela volte aqui para agradecer, em nome de Jesus, a providência do céu, Pai. Socorre a tua filha, assim eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe, gente, cada um que está
entrando, compartilhando, Deus ele vai nos dar vitória. Eu sei que às vezes a noite é escura, a gente acha que Deus não vai agir, que Deus não vai fazer, e aí a gente não está vendo, mas eu quero dizer a você que o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta. Às vezes a gente está pedindo a Deus um algo, e aí a gente não vê Deus agir assim aos nossos olhos. E pensamos, será que Deus está me escutando? E porque eu não vejo as coisas mudarem. Deus ele trabalha no silêncio. Às vezes Deus ele trabalha no oculto, que é para testar, né? Para ver a nossa fé, a nossa confiança nele. E talvez Deus esteja trabalhando assim na tua vida. É mais difícil, né? A gente não escutar a voz de Deus, quando o Espírito Santo, nós estamos conversando com ele, pedindo uma resposta, e ali a gente não vê. Mas eu quero dizer a você que às vezes o silêncio de Deus também vai trazer novidade para você, para a tua casa e para a tua vida. Lucas, o 18, vai falar sobre a parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O Senhor, era como se Jesus ele estivesse contando ali. Quem sabe assim os discípulos eles estavam passando uma dificuldade, como nós passamos no nosso dia a dia aquela dificuldade. E aí nós estamos apresentando a Deus. Nós vamos apresentando a Deus as nossas dificuldades. E era como se Deus dissesse assim: senta aí um pouquinho, que eu vou contar uma parábola para vocês. Eu vou contar algo que vai aumentar e edificar a fé de vocês. Era como se Jesus quisesse dizer, está dizendo assim para mim e para você, que a tempestade de hoje não será o teu fim. A luta de hoje, o que você está passando hoje, não determina o que Deus vai fazer lá na frente na tua vida. Calma, é só um vento. É só uma tempestade. É só um momento de fraqueza. É só um momento que nós estamos ali debilitados no meio de tantas coisas que vêm sobre a nossa vida. Às vezes o ataque é tão grande que às vezes nós não suportamos. Falando na nossa alma, eu falo isso na nossa carne, o contra-ataque do inimigo às vezes é tão grande que a gente não suporta. E muitas vezes nós estamos debilitados. E eu acredito que era assim, que naquele momento que Jesus estava contando a parábola, era Jesus querendo edificar a fé dos discípulos. Era Jesus querendo edificar a fé da multidão. Era Jesus querendo, ele está querendo dizer para você que a saída nesse deserto, a saída nessa luta aí. Quem foi que disse a você, aleluia, que a noite vai durar para sempre? Que a chuva, a tempestade, não. Todos nós aqui já presenciamos uma grande tempestade, aonde causou enchentes, tragédias, e o céu estava escuro e parecia que não ia passar. E de repente o sol, ele vai brotando novamente, o dia chega, né? O mar se aquieta, a enchente ela vai voltando, as águas elas retornam para o seu lugar. Jesus dizendo: as águas vão retornar para o seu devido lugar. Aleluia. Mas para isso acontecer, vocês precisam entender
sobre a parábola e o dever de orar, sem desfalecer. Aleluia. Era como se Jesus dissesse, está dizendo, o Espírito Santo está falando hoje para você. Está sofrendo? Vai passar. Está achando que não terá saída? Vai passar. Você vai passar. Jesus, ele abre a saída. Quando o povo estava fugindo de Faraó, que chega no deserto, que chega em frente ali o mar, Jesus, Deus, ele vai dizer para Faraó: eu vou mudar a rota de Israel. Eu mudarei a rota, para que Faraó pense que vocês estão sem direção no deserto, para que ele pense que vocês estão perdidos. Por quê? Porque eu endurecerei ainda mais. Mas por que, Jesus, tu vai endurecer o coração de Faraó? Sabe por quê, Israel? Sabe por quê? Porque quando alguém pensar em tocar em você de novo, você vai ter legado. Você vai ter história. Alguém vai olhar para você e vai dizer: olha, o Deus dela, o Deus dele é grande. A intimidade é grande. Olha, você não sabe que por conta da oração dele, por conta da oração dela, por causa da intimidade, olha, você não sabe que Deus, ele fez todo o Egito descer a sepultura. Aleluia. Você não sabe o que Deus fez com esse povo lá atrás? Se fosse você, pensava direitinho. Se fosse você, antes de tocar, aí tem experiência com Deus. Aí conhece a intimidade, o profundo. Aleluia. E muitas vezes a gente não entende porque Deus aperta, porque Deus, ele permite a perseguição aumentar. O nome do Senhor será glorificado nessa noite escura, nesse deserto. Aleluia. O povo se desespera ali, diz: Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito para a gente morrer, não? E nós estamos assim muitas vezes dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor me trouxe até aqui. E eu quero dizer a você que Deus, ele não tirou você para você morrer nesse deserto. Ele não investiu seu filho. Ele não desce aqui na terra, paga o preço de sangue e foi lá na casa do inferno, pega a chave, aleluia, para que hoje eu e você tenha vida. Ele nos resgatou da mão do adversário. Ele só está nos preparando para viver as suas promessas. Ele só está nos lapidando, forjando o nosso caráter, forjando o velho homem, para que a gente vá e dê frutos, mas é para uma finalidade. Deus está te preparando para algo novo. Deus está te preparando para viver o novo. Aleluia. Os teus olhos não viram, a mente não imaginou, nem sequer desceu para o teu coração o que Deus está reservando para a tua vida. Se você pudesse imaginar, se o povo ali pudesse imaginar, não ia questionar o trabalhar de Deus em dizer: era melhor a gente voltar para Faraó, era melhor a gente voltar para o deserto mesmo. Não, confia em Deus. Confia em Deus. Em todos os momentos da tua vida, vai ter momentos que a gente vai olhar assim e vai dizer: Deus, que situação é essa que eu estou vivendo?
provação, que noite escura, que dor. Eita, você vai entender. Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo de Deus dar um bálsamo nessa dor, nessa ferida. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Moisés, o Senhor vai falar com Moisés e vai dizer: Moisés, toca no mar. Por quê? Porque tem coisas que Deus abre para você passar. Escuta isso aqui que eu vou dizer. Vou repetir. Tem coisas que Deus abre só para você passar. Aí alguém quer passar naquilo que Deus não deu a ordem. Aleluia. O mar era perigoso. O mar causava, aleluia, desespero, morte. Mas sobre a palavra de Deus, Israel passou. Mas era a ordem de Deus para Israel passar. Se Faraó tivesse ficado no canto dele, porque a ordem de Deus não era para ele passar, mas ele queria afrontar o Deus vivo. Ele queria afrontar o Deus a quem ninguém, aleluia, pode contra a vontade e o querer de Deus. Aí foi atravessar, foi passar no caminho, foi afrontar, queria pegar de todo jeito. O ódio era tão grande de vingança que nem pensou no perigo, nem pensou na consequência que Deus poderia dar. E disse: eu vou mesmo assim atravessar. Se eles atravessaram, eu também posso. Aí Deus diz: olha, Moisés, pega o cajado, toca no mar. Porque essa perseguição aí, mas nunca, essa luta, esses inimigos que estão aí, eu não disse que ia endurecer para o meu nome ser glorificado na história. Eu não disse a você que eu ia permitir, aleluia, mas olha eu colocando um limite. Deus colocará limite. Ele colocou ferrolho no mar para dizer: daqui você não passa, aleluia. Tem controle. Jesus dá o controle da situação, aleluia. E ali os olhos de Israel contemplaram, com os próprios olhos, aquilo que só o Senhor, colocando a mão, poderia fazer. Era inúmeros corpos boiando. Por quê? Porque Deus, Ele diz, Ele até permite e endurece o coração. Mas ao endurecer o coração, Ele diz: olha, foi até aqui. Aí você imagina a trajetória por onde Israel ia passando, e Deus dizendo assim: olha, esse povo aqui, testemunho. Você quer entender o que Deus está dizendo? Você terá um grande testemunho. O teu testemunho salvará vidas. O teu testemunho vai restaurar vidas. O testemunho que Deus vai permitir na tua vida vai dar forças para outras pessoas que estão debilitadas. É Deus dizendo assim: irei fazer coisa grande, aleluia, na mesma proporção que eu permiti a luta, a prova, a perseguição. Eu vou glorificar o meu nome nessa história muito mais. Muito mais. O teu testemunho será impactante. Ao abrir a boca, aleluia, ao ser usada pelo Espírito Santo de Deus, vidas serão libertas, vidas serão tocadas, aleluia. É por isso que Deus estava dizendo: eu glorificarei o meu nome na história. É Deus dizendo: irei glorificar o meu nome nessa história aí, nessa luta, nessa prova que você está passando. Aleluia. Quando você abrir a boca para contar aquilo que Deus fez,
Alguém vai dizer: olha, o Deus que ela serve deu vitória. O Deus que ela serve fez ela passar, aleluia, o vale da sombra da morte. E não morreu. A medicina desenganou. Eita, Jesus. Mas Jesus, ele dá a vida. Jesus, ele é a vida. A medicina desengana, dá o laudo, não tem mais jeito, vai para casa. Aí nós entramos num deserto com Deus. Eita, Jesus, é ali que a gente aprende a orar. É ali que a gente aprende a ser mais crente. É sobre a luta que forja o nosso caráter. É sobre a luta, é sobre o choro que nós somos transformados. É isso, Jesus? É isso. A Bíblia diz que quando atravessar, Miriam pega o pandeiro e começa a dançar e a glorificar o nome do Senhor. Eita, parece que o povo aprendeu a adorar. Parece que o povo agora não quer mais voltar para o Egito. Sentiram a providência de Deus. Glorificaram, exaltaram, disseram: Senhor, me perdoa. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Aos olhos do povo estavam todo mundo mortos e Deus cuidando. A Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo guiando o povo. A coluna, ela passa por detrás de Israel e fica de frente de Faraó. O anjo de Deus passa também por detrás de Faraó, que estava na frente guiando o povo. Agora passa para combater com Faraó. Aleluia. Olha a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Aleluia. Quando alguém vem, quando alguém arma, quando alguém prepara, Deus, ele cega, aleluia, a visão de alguém. Diz: olha, eu vou abrir o mar. Enquanto vocês estão passando, eu vou colocar uma coluna de fogo aqui. Aleluia, eu vou acampar o anjo aqui, que ele não vai ter mais como passar. Só vai passar quando você já estiver no final. Aleluia. Aí eu vou tirar a coluna de fogo. Eu vou tirar, aleluia, o meu anjo. Vou dar passagem. Eu vou dar corda para esse povo passar. Eu vou dar, aleluia. Deixa eles se perseguirem. Deixa eles afrontarem. Louvado seja Deus. Em todo momento Deus está cuidando de mim e de você. Em todo momento a proteção de Deus. Ainda que você não veja nesse deserto, a proteção de Deus. Aleluia. Nós começamos a tremer no deserto, nas lutas. Começamos a falar ali como Josafá: Senhor, nós não temos força contra essa grande multidão. Nós não temos força na peleja. Nós não sabemos como revidar, o que fazer. Mas os nossos olhos estão fixos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Sobre a nossa mão não temos força. Mas Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E essa terra Tu desse a eles por herança. E os inimigos, aqueles mesmos que quando a gente veio pelo deserto, que o Senhor mandou a gente desviar o caminho e não fazer mal, eles vêm nos pagar o bem com o mal. E agora entra nessa peleja, entra nessa guerra, porque mal nenhum nós fizemos. Ao contrário, nós nos desviamos. Mas olha aí, o inimigo, ele vem agora nos pagar o mal com o bem. Eles vêm pagar, aleluia. Eles vêm nos pagar o bem que nós fizemos a ele com o mal. Eles vêm devolver diferente. Louvado seja Deus. Mas os olhos estavam postos em Deus. Era ele dizendo: olha, nós não temos força, mas o Senhor tem força. Eu realmente contra essa guerra não posso fazer nada.
E a estratégia de Deus ali era: calma, nós vamos entrar na parábola do juiz. Calma, tem solução. Nessa peleja vocês não vão precisar pelejar, vocês só vão adorar. Glorifica. Olha, às vezes nós precisamos conversar com a nossa alma. Dizer para ela: olha, calma, descansa aí um pouquinho. Espírito Santo, acalma a minha alma aqui, que ela está inquieta. Ela está ansiosa. Ela está dizendo para mim que os planos de Deus não vão se cumprir. Eu preciso acalmar a minha alma. Eu preciso acalmar essa ansiedade que está dentro de mim. Peça para o Espírito Santo tranquilizar essa alma que está gritando aí dentro de você, que quer tirar a tua paz, que quer tirar o teu sossego, que quer tirar a fé, que quer tirar a tua adoração. Já está tudo feito. Jeremias, antes de você nascer, eu já te escolhi, eu já te separei, eu já te preparei. Você viverá os planos de Deus. E não se assuste se para viver os planos de Deus Ele destrua os teus planos. Muitas vezes, para a gente viver o novo de Deus, Ele vai tirar o velho. Ele vai tirar pessoas. Ele vai nos tirar de lugares. Ele vai tirar costumes. Ele disse isso para Abraão: Abraão, sai da tua parentela. Era como se ele dissesse: tu vai perder tudo. Casa, família, amigos, tudo que tu adquirisse até hoje, Abraão. Tudo, tudo, tudo. Mas olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes contar. Olha para a areia do mar, conta as areias. Assim eu te farei pai de uma grande nação. Era Deus dizendo: você vai até perder, mas o que eu tenho, Abraão, para te oferecer, honrarei a tua vida 7 vezes mais, e tu serás uma bênção. Abençoar-te-ei e abençoar-te-ei todos que te abençoarem. Olha aí, às vezes nós vamos perder aquilo que a gente quer, mas acredite, será muito melhor os planos de Deus sobre a nossa vida. O que Deus tem preparado para a tua vida será muito melhor. Viva os planos de Deus, as promessas de Deus. Viva a vontade de Deus. E para viver a vontade de Deus, vamos passar por desertos. Vamos renunciar à nossa carne, à nossa natureza. O apóstolo Paulo, ele disse que ele tinha um espinho na carne. E ele vai rogar, ele vai orar, ele vai pedir para que Deus tire aquilo que tanto atormentava a vida dele. E Deus disse: não, eu estou usando esse espinho, Paulo, porque grandes foram a intimidade sobre a tua vida, grandes foram a revelação. Tu chegasse até o terceiro céu, visse coisas que a ninguém foi lícito ver. Então, para que você não venha se gloriar, eu deixarei, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nessa luta é que o poder de Deus está sendo glorificado. É nessas
noites escuras. É aí que Deus consegue trazer você para perto. Aleluia. É aí que você consegue ouvir. A dependência de Deus nós começamos a ter. Jesus vai dizer que em uma certa cidade tinha um juiz que era perverso, que não temia Deus, não temia homens, era um homem sem empatia, soberbo, que só pensava em si, que não estava nem aí para a dor do próximo, para o sofrimento. Mas eu quero dizer a você que Deus é através da tua oração. Pode ter alguém até aí que esteja representando esse juiz. Às vezes é um filho que está fora dos caminhos do Senhor. Às vezes é um marido que está com o coração de pedra. Às vezes é uma situação travada, que a gente olha assim e diz: meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação? Esse homem, ele está representando uma dificuldade. Eu não sei qual é a dificuldade que você se encontra no dia de hoje. Eu não sei qual é, aleluia, o empecilho que você entra ali. Mas a rainha Esther, ela tinha que se apresentar diante do rei. E não era lícito, não era, aleluia, de acordo ela entrar sem ser chamada. Mas eu quero dizer a você que você vai entrar em lugares que ninguém vai chamar, mas Deus vai dar autoridade, assinar para você entrar. Não era para entrar, não era para você estar, não era, aleluia, mas só que Deus lá do céu, Ele assina e nós passamos pela autoridade de Deus. E a rainha Esther, aleluia, quando ela vai saber ali que precisava falar com o rei, ela vai temer e tremer e dizer: olha, eu mesmo sendo rainha, eu só posso entrar com a autorização do rei. Aleluia. Mas a maior autorização já foi dada no céu. E ali ela vai dizer: eu preciso entrar na presença do rei. E como é que ela entrou na presença do rei? Orando, jejuando, se preparando. Ela entrou revestida da graça de Deus. Você vai entrar revestido na história, viu? Jesus está dizendo que você vai entrar e está dentro de uma história que parece que é o teu fim, mas você precisa de revestimento espiritual. Você precisa trazer a graça. Você precisa trazer a presença. Você precisa trazer o Espírito Santo para entrar no meio dessa guerra, no meio dessa peleja, no meio, aleluia, aleluia, daquela reunião que você vai ser chamado. A graça de Deus vai adiante de você. Aleluia. O Espírito Santo vai guiar você na história. A presença de Deus. Quando o rei, ele vai olhar ali para a rainha, eu acredito que ele diz: tem algo diferente, tem algo diferente. Tem algo que vai além de mim. Eu sinto a presença envolvendo o lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo. A presença de Deus invadiu o ambiente. Tem algo, aleluia, o que estava bloqueado está sendo desbloqueado, porque a presença de Deus chegou. Primeiro, quando a rainha Esther, ela se apresenta, aleluia, a presença de Deus já foi guiando, já foi na frente, tirando qualquer empecilho, quebrando os agrilhões,
desfazendo, aleluia. Tinha uma ordem de morte, tinha uma forca para Mardoqueu, e todo o povo, aquele povo que Deus escolheu, aquele povo que ora, aquele povo que está na presença, o anjo, aleluia, desce para dar livramento. Há livramento de Deus sobre a tua casa, há livramento de Deus sobre a tua família, há livramento de Deus chegando aí. Você crê? Belinha está dizendo que se voltou para Jesus ontem. Deus abençoe e te sustente em nome de Jesus. Glória a Deus. Você acredita, aleluia, que eu vejo pelos olhos espirituais quando a rainha Esther entra, o rei ali com o cetro na mão, e quem sabe humanamente ele queria levantar, ele queria ficar com a mão detida. E o Espírito Santo, os anjos nesse momento trabalhando e segurando a mão dele, dizendo: levanta, levanta, levanta a mão, porque a ordem foi dada, aleluia, não era para tu levantar, mas tu vai levantar a tua mão para não descer a morte sobre a rainha Esther, aleluia. E eu imagino todos ali olhando e dizendo: meu Deus, hoje é o dia que a rainha vai descer a sepultura. Que loucura, aleluia. Muitos não entenderão, muitos não entenderão o mistério de Deus. É o livramento acampando ali sobre aquele reinado, sobre aquele povo. Deus confunde a terra para nos dar vitória. Deus confunde, aleluia, louvado seja Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está descendo com livramento, e você vai chegar, aleluia, porque esse rei, essa viúva, ela tinha uma causa para ser resolvida. Jesus, ele vai dizer, ela teve perseverança. Ela sabia que para ser assinado, para que aquele juiz fizesse justiça, ela tinha que perseverar em oração. Ela tinha que bloquear as suas vozes, o seu desânimo, a sua tristeza, as vozes que chegavam para dizer: olha, tu já fosse lá uma vez, vai mais não. Ele não já disse que não ia julgar a tua causa? Aleluia. Tu não estás vendo que para a tua vida não tem mais jeito? Não parece, né? Não tem vezes que às vezes chegam as vozes assim dizendo: nascesse para ser isso mesmo. A tua história é essa mesmo. Tu vai a quem? A um homem injusto? Tu vai a um homem soberbo? Tu vai a alguém, aleluia, tu vai orar por alguém na tua casa que está nas drogas? Não tem jeito mais não. Se eu fosse tu, desistia. Aleluia. Isso aí, olha, é daí para a morte. Jesus, ele vai mudar a rota de alguém por amor a você. Ele vai mudar os planos de alguém
através da perseverança, através da oração, Jesus, ele vai quebrar o coração. Ele vai libertar alguém da tua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Persevera. Continua. Ainda que a resposta seja: espera mais um pouco. Eu estou trabalhando no oculto. Aguarda mais um pouquinho. Irei entrar com providência na tua casa. Eu irei fazer. A tua casa será a casa de Betel, casa de oração. Você vai chorar de tanta alegria pelo que Deus vai fazer. Pela alegria que Deus vai trazer em alguém aí. Você pode olhar e dizer: Senhor, salva minha casa, salva minha família, liberta meu filho, liberta meu marido, tira ele, Senhor, das garras de Satanás, abre a visão. Aleluia. E você está lá persistindo, orando, entregando nas mãos do Senhor a tua causa. E pela perseverança dessa mulher, Jesus vai dizer que o juiz, ele amolece o coração. Ele começa a ter um coração diferente. Ele vai dizer: quem é essa mulher que persiste tanto? Quem é essa mulher que sabe que eu não tenho compaixão de ninguém, mas ela está aqui? Meu Deus, chame a atenção de Jesus. Chame a atenção de Jesus. Jesus, eu tenho algo. E eu estou aqui de novo. A resposta não veio hoje, não veio ontem, mas ela vai vir. Aquele juiz era um homem mau, mas eu estou falando com o juiz dos juízes. Eu sei, Senhor, que tu não perde em batalhas. Eu sei, Senhor, que essa luta, essa prova não será o meu fim, mas será um começo de uma nova história, onde o teu nome será glorificado. Aleluia. E nós estamos lá na perseverança. E de repente, olha aí, de repente, ela vai, ora, ela vai e pede, ela vai e clama, ela vai e persiste. E quem sabe ela sai dali desanimada e dizendo: sabe de uma coisa, eu não vou orar mais não, eu não vou pedir mais não, eu vou desistir de alguém. Olha aí, eu vou desistir. Eu já escutei tanto não. Eu olho e vejo cada vez mais a situação piorando. Já faz tanto tempo. Deus disse que ia salvar, transformar, lapidar. Mas cada vez mais eu acho que eu vou deixar essa história para lá. Quem sabe ela sai dali dizendo isso. Não, isso aí é impossível de resolver. Já estou aqui há um tempo pedindo e ele só disse que não. Então eu vou desistir. Aí o Espírito Santo brada nessa hora e diz assim para mim e para você:
Tu, porém, vai até o fim. Ele disse: Daniel, tu, porém, vai até o fim, e na tua velhice descansarás, e colherás os frutos na tua velhice. Aleluia. Chegará o tempo do descanso, chegará o tempo da colheita, chegará o tempo de você glorificar, chegará o tempo. Recebe força, recebe uma porção do céu no dia de hoje. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de olhar, aleluia, para as portas que se fecharam, para a dificuldade que está na tua vida. Não é tempo, prossiga. Se caiu, levanta. Se desanimou, recebe força, recebe graça, volta, aleluia. Aquela mulher, quem sabe, ela sai dali desanimada, mas quando era no outro dia, o Espírito Santo disse: eu vi, eu escutei, quando você disse que ia largar as armas. Eu escutei quando você disse que não ia mais orar, quando você ia desistir, que você não ia mais perseverar. Escutei quando você disse: será que Deus não está me escutando? Quanta humilhação eu venho passando, quantas provações, quantas noites escuras. Aleluia, não é tempo. E o Espírito Santo chega aqui para falar para você que está escutando. É você. Não vai parar. Fracassou, falhou, errou. Teve momentos que falou que não devia, pensou que não devia. Recebe renovo de Deus para prosseguir. Recebe força de Deus aí. Você achava que ia desistir até. Você até achou que ia parar. Você estava até desanimado. O processo nos causa dor. O processo nos causa desânimo. E era Jesus dizendo assim: ela sentiu tudo que vocês estão sentindo. Essa mulher que persistiu, ela sentiu desânimo, fraqueza. Ela queria entrar dentro de uma caverna como Elias e dizer: aqui chegou meu fim. Aí nessa hora, o Espírito Santo, ele vem nos abraçar. Você não vai parar, você não vai morrer, você não vai desistir. Você vai continuar plantando, você vai continuar regando, você vai continuar persistindo. E quando te faltarem forças, o Espírito Santo, nesse momento, ele te levantará novamente. Recebe graça. Tudo é uma preparação. Deus está preparando a nossa vida para algo que já está preparado. Ele só está nos lapidando, transformando, nos guiando. Nos fazemos ter perseverança. Não é todo mundo que consegue perseverar.
quantas pessoas que por conta de uma luta, por conta de um abandono, deixa Jesus. Não, antes de eu ser crente, eu não passava por isso. Depois que eu aceitei Jesus, é só luta, 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 aleluia. Mas chegará o tempo da vitória. Passamos pelo deserto, mas não vamos permanecer no deserto. E no deserto, Deus, Ele está cuidando de mim e de você. E Jesus vai dizer: viste o que fez o injusto juiz? Tu viste que ele julgou a causa dela? Tu viste que ele assinou? Tem papéis sendo assinados. Eu não sei qual é o papel que você vai assinar. Aleluia. Mas você vai assinar um papel. Aleluia. Escute. Você assinará um papel. E esse papel trará honra para a tua vida. Esse papel trará, aleluia, resposta do céu para você. Aquele juiz, ele não queria assinar. Mas olha a caneta dele assinando. Porque o céu tinha liberado a bênção para aquela mulher. Mas ela perseverou. Ela disse: eu estou sofrendo, eu estou sendo injustiçada, estou sendo desprezada, caluniada, mas eu vou perseverar no altar de Deus. Porque o homem pode ser mau, o homem pode ser injusto, o homem pode ser soberbo, mas tem um juiz lá no céu, que quando ele decretar, aleluia, aquela mulher, ela ia e vinha sem o papel assinado. Ela ia e vinha sem a sua causa ser julgada. Mas o céu lá de cima disse: chegou o tempo. Ela perseverou. Ela insistiu. Ela não voltou para o Egito. Ela continuou sendo fiel no meu altar. Ela continuou. Aí eu fico imaginando uma reunião no céu. Uma reunião. Os anjos, Jesus, Deus. Uma reunião no céu. É porque tem reuniões no céu também. Você sabia disso? A reunião lá no céu é para nos dar vitória. Tem a reunião na terra que trava tudo para a gente não conseguir. Mas tem uma reunião no céu. E a reunião no céu era dizendo: tem uma viúva que precisa que a causa dela seja resolvida, que seja assinada. E vamos ver, olha, a reunião lá no céu, vamos ver como é que ela se comporta. Ela diz: um juiz que precisa julgar. Ela vai encontrar obstáculo no caminho, dificuldade. Vamos ver se ela vai perseverar. E eu imagino ali, aleluia, a humilhação que aquela mulher passou. A Bíblia não relata, mas quem sabe aquele juiz estava ali humilhando aquela mulher, dizendo: olha, eu já disse a você quem é você para vir diante de mim. Quem você pensa que é? Você não tem nada para me oferecer. Saia daqui. Você é nada, você é ninguém. Saia da minha porta, senão eu vou mandar lhe prender. Ela não temeu a ameaça do homem. E Mateus vai falar: por que vocês temem a homens?
que podem matar o corpo, mas não pode dar direção da alma. Porque estão temendo a homens que têm limite. Porque está temendo a essa causa. Não, persevera em oração, não desfaleça. Por conta de uma porta fechada ou uma situação, maior é Deus sobre todas as coisas aqui na terra. Maior é Deus para decretar, mas nós precisamos cumprir o dever de orar e nunca desfalecer. Era aquela mulher vindo desanimada e no outro dia ela dizendo: preciso ir lá no juiz novamente, mas Deus, eu estou sem força, estou sem esperança, mas o Senhor fez a promessa, o Senhor disse que eu vou chegar, o Senhor disse que vai cumprir. Tem dificuldade? Tem barreira? Tem pedra nos caminhos? Tem palavras contrárias? Tem tudo está dizendo que é para eu parar no caminho, mas o Senhor está dizendo, o Senhor que disse que vai julgar, que vai fazer, então eu vou. Vai para onde? Para a oração, para o jejum, falar com Deus. Eu preciso, você precisa estar nos pés do Senhor. E ela volta para lá. Quantas vezes essa mulher não foi? E quem sabe no último dia, no último dia, escuta isso aqui, no último dia de Deus decretar lá no céu a vitória, houve um impedimento espiritual ali na vida dela. Quem sabe o inimigo das nossas almas, que sabia que a causa dela ia ser resolvida, lançou os dados inflamados, a seta na mente, no coração, veio o desânimo, e ela disse: hoje eu abandono tudo, eu não vou mais. Cansei de ser humilhada por aquele homem, não vou mais, isso aqui não tem mais jeito. E sabe, naquele último momento, era a última petição diante daquele juiz. Aí uma voz brada dentro dela, como brada dentro de nós, dizendo assim: chegasse até aqui, passasse por tanta coisa, sobrevivesse a tanta coisa, vai parar agora? Vai desistir agora? Aleluia. Agora você vai desistir? Agora que está chegando a tua vitória? Agora que o juiz do juiz está com uma caneta assinada para te dar a vitória? É nesse momento que tudo piora, que tudo está escuro, que a gente é lançado dentro da cova, que a providência de Deus chega na nossa última força. E quem sabe ela foi ali dizendo: eu vou. Tem uma voz dizendo aqui para mim, para eu ir, mas eu já sei, ele não vai me escutar. No princípio da súplica já saiu a ordem. No princípio da súplica já saiu a ordem. Aleluia. Lá no céu já tinha sido resolvido aquele impossível, aquela causa. Eu não sei qual é a causa que você está vivendo. Impossível. Mas a ordem de Deus já foi dada. O empecilho era aqui na terra. Aleluia. Mas ela dizia para si: eu sei que ele não vai assinar, eu sei que ele não vai fazer, mas eu vou. Eu já sei, vou sair sem resposta. Vai ser um dia normal, um dia comum. Eita, Jesus, ele muda o dia. José, ele vai dormir escravo
e acorda governador. Que negócio é esse, Jesus? Dorme sem nada? É humilhado? É vendido? Esquecido? Dorme escanteado? Dorme escravo? Com roupas velhas? Com incertezas? Mas de repente o céu manda chamar. O tempo novo de Deus chegando. A providência de Deus chegando. A mudança das vestes. O anel no dedo de honra foi botado na mão de José. Aleluia. Mas para José era um dia comum. Faz 13 anos que eu estou aqui nessa prisão. Faz 13 anos que eu fui vendido. Ah, faz muito tempo. Nem sei se meu pai está vivo. Nem sei se a minha família ainda existe. Aleluia. Eu nem sei, Jesus, eu não sei. É um dia comum, mas o céu manda chamar. Era um dia como qualquer outro. Eu ia amanhecer, ia fazer a minha rotina. Eu já estava acostumado com a dor. Eu já estava acostumado com o sofrimento. Minha vida não vai ser mudada, não. Mas nunca eu vou rever a minha família. Mas nunca eu vou ver meu pai querido. Jesus, o processo causador. O processo machuca. O processo traz solidão. Meu Deus. E de repente uma voz soa dentro daquela prisão. José, o céu mandou te chamar. Acabou o sofrimento. A promessa que Deus te fez lá atrás se cumprirá. Chorou, não foi? Foi desprezado. Passou por tantas injustiças. Aleluia. Mas acabou. Deus está mandando chamar você para uma nova história, para um novo tempo, para um novo legado, para uma mudança de veste, para um anel no dedo de honra. Você se assentará em cadeira de príncipe. Aleluia. O que Deus deu a José, ninguém tinha no palácio. Era a sabedoria de Deus. O dom, a intimidade, a revelação, a interpretação dos sonhos. José, só a ele foi dada. Quando chegar o momento certo, quando chegar a hora certa, Jesus amado, Deus colocará as palavras certas na tua boca. Colocará você no meio de grandes. E o Espírito Santo, ele conduzirá a tua vida.
E alguém vai olhar e vai dizer: como é que pode? É só um escravo. É só um hebreu. É só um estrangeiro. Como é que pode ter tanta sabedoria? Como é que o Espírito de Deus usa alguém tão pequeno? Aleluia! Você pode ser pequeno diante dos homens, mas não diante de Deus. Você pode ser pequeno diante de alguém que não consegue enxergar a presença de Deus na tua vida. Não consegue, aleluia, ver a intimidade que você tem. Você passou por desertos para ser usado por Deus. José dormiu preso sem nunca ter roubado, sem nunca ter feito mal algum. Aleluia. E foi parar ali dentro. Aleluia. Tem situações na nossa vida que nós passamos. Meu Deus. Há um tempo novo de Deus chegando. Há uma resposta de Deus chegando. E quando Deus assina, está assinado. Quando o tempo chega, aleluia, ninguém se apresenta. O teu tempo, a tua hora vai chegar. Vai chegar o teu tempo. Vai chegar o tempo da promessa na tua vida. Aquilo que Deus determinou para a tua vida não foi o homem. É Deus, é Deus, é Deus. É Deus quem vai fazer na tua vida, na tua casa, no ministério. É Deus. Quando chegar o tempo, você estará no lugar improvável. Você será uma pessoa improvável. Mas a porta da cadeia teve que se abrir. Aleluia, a chave teve que rodar. Aleluia, para que José saísse dali para viver um tempo novo. Há um tempo novo de Deus. Há um tempo novo, há um tempo novo. Há um tempo novo. Aleluia. Jesus, tu és lindo. Tu nos prova para nós sermos aprovados. Meu Deus, eu imagino a cena. Tira as roupas, traz roupas novas. Não tem um cargo, mas coloca aí. Abre o livro. Coloca um cargo de governador. José dominará todo o Egito. Só eu serei maior, mas eu entregarei tudo nas mãos dele. Aleluia. E eu imagino José ali. Você vai entender quando Jesus mudar as tuas vestes, quando Jesus mudar a tua história, quando Jesus mudar você da prisão para o palácio, você entenderá que sempre foi as mãos de Deus na tua vida. Amém? Aguarda o tempo novo de Deus. Aguarda a nova história. Aguarda, aleluia. Quem fez a promessa é fiel
para cumprir em tua vida. Persevera, perseverando. Deus, eu só saio daqui. Você acha que José não orou? Foi, ele orou. Em todo tempo José estava orando. Em todo tempo José dizia: Deus deve ter alguma coisa aqui, porque lá atrás o Senhor me deu um sonho. E de repente eu não entendi, meus irmãos levanta contra mim, me vende para o Egito. Eu passo por tudo isso. Qual é a finalidade? E eu imagino José dizendo assim: eu vim parar aqui, mas eu sinto o teu cuidado, eu sinto a tua mão, eu sinto o Senhor me protegendo. Então, se tem proteção do céu, tem história. Se tem livramento do céu, é porque nós vamos chegar até o fim. Se a gente sente o cuidado de Deus, é porque a promessa de Deus, Deus está nos preparando para viver. José dizendo: não, tem algo, Jesus, tem algo. Através disso tudo deve ter algo. E sem contar que ele ouviu toda a história, tudo que Deus fez ali. A fidelidade na vida de Abraão alcançou a vida de José e vai alcançar você também. A fidelidade, aleluia, que Deus teve com Abraão, Isaac e Jacó vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua vida, vai alcançar o teu ministério, vai alcançar. Eita, Jesus, prepara. Há uma preparação para a gente viver o novo de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Nós vamos orar por você, entregar a tua vida no altar de Deus. Amém? O caminho é estreito, é espinhoso, mas é um caminho que nos levará para a promessa de Deus. Então suporta aí. Jesus está chegando na tua história. Jesus está chegando na tua vida. Jesus está chegando aí, Persevera, persevera, Sandra, em oração. Ângela, vai perseverando em nome de Jesus. Entrega a tua casa, a tua família. Louvado seja Deus. Deus, ele vai cumprir as promessas que ele tem nos prometido. Larissa, Deus abençoe. Luciana, Deus abençoe. Vamos perseverar e esperar o tempo de Deus. Amém? Nada de desânimo, nada de tristeza. Em nome de Jesus Cristo, quem persevera na nossa vida é Deus. E tudo ele cumprirá no seu tempo. Glória a Deus. Dani, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus falou. O Espírito Santo, ele é fiel, né? Ele se revela de um jeito. Antes da palavra ir para vocês, ela já vai edificando a minha vida. O Espírito Santo, ele conversa algo comigo aqui no particular. E no tempo vocês saberão, no tempo eu voltarei para dar o meu testemunho, porque Deus, ele é fiel. E eu creio que o Espírito Santo também conversa com vocês aí no particular, enquanto ele vai falando, aleluia, aquilo que ele quer para as nossas vidas. Ele é fiel, está chegando o tempo. Está chegando o tempo, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos viver as promessas de Deus. Ainda que a gente tenha passado e passa ainda, né? Mas vai chegar o tempo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de cada um que ficou aqui comigo. Sandra, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Paola, Deus abençoe, amada. Abençoe tua casa, tua vida, tua família. Quitéria, Deus abençoe, amada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, divulga essa live em nome de Jesus. Vai ficar aqui salva, tá? Não, eu salvo essa live no YouTube.
E aí o YouTube tá salvo aqui na plataforma do TikTok. É só vocês ir direto para lá, para o YouTube, porque aqui não permite que a live seja salva, porque é uma live de muito tempo. Mas aí tá salva lá, vocês vão lá e compartilha para um amigo, para um parente, e rever a live de novo. Jesus, ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Arduino, Deus abençoe em nome de Jesus. Vai ficar salva, a live vai ficar no YouTube. Aí vocês podem voltar lá e ver tudo novamente. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus pela fidelidade dele. Pai amado, nós estamos diante da tua presença. Queremos te agradecer pela direção do teu Espírito Santo, pela revelação, e cremos e tomamos posse. Nos ajuda, Pai, a perseverar em oração. Nos ajuda a ter um compromisso com o Senhor, um compromisso com o teu altar, um compromisso com a nossa vida, que a nossa vida seja glorificada, que a gente vai de frutos, que aonde a gente passe, a gente possa falar do teu amor, Pai. Abençoa cada um que vai escutar e que escutou essa transmissão aqui ao vivo, que o Espírito Santo venha falar sobre os nossos corações, vidas sejam salva, liberta, assim como o Senhor repreendeu, meu Deus, o espírito da morte na vida de Fabrício, que disse aqui que ia tirar a sua própria vida hoje. Assim, meu Deus, vidas serão salvas pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Ali não só para ter honra, né? Mas a gente sabe que no meio do processo Deus nos dá honra, mas na verdade ali foi para que José ele salvasse gerações da morte, né? Tanto a sua própria família como muitas nações ali foram salvas através da vida de José, que foi guiado pelo Espírito Santo para reservar ali alimentos e trazer a provisão. Então Deus ele vai trazer a provisão através de você para a tua casa, para a tua família. E é por isso que o Espírito Santo ele nos lapida, ele nos transforma, ele nos molda, porque através da nossa vida virá uma grande provisão para a vida até daqueles que tentaram nos matar. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sem quem sou eu e o que eu tenho pra te oferecer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz de Deus. Tenha aí um dia cheio do Espírito Santo. Recebe renovo de Deus, força, e estamos juntos e vamos chegar na glória juntos, dizendo que Jesus é bom.